Vamos lá, como que você utiliza as funções condicionais aqui dentro da FIC1? Tá, que são essas funções aqui, ó, if, ifempty e switch. É bem simples, tá? Vai ser um vídeo bem curto, então só para demonstrar para vocês. Vamos lá, então eu estou usando o nosso componente definir variáveis, que é o mais fácil para demonstração, né? Não é que você precisa usar ele nem nada necessariamente. Mas vamos lá, como que você usa o if? Então eu vou puxar ele aqui, ou só clicar, tá? Toda função você só clica ou arrasta. Se eu só clicar vai funcionar também. Vou colocar uma condição. Que tipo de condição? Se, por exemplo, A igual a B, logicamente é uma condição falsa, eu vou colocar valor se verdadeiro, então Pedro. Valor se falso, vamos pensar aqui, João, por exemplo. Se eu testar isso, exemplo igual a João, por quê? Porque essa condição que a gente colocou no primeiro, antes da primeira ponto e vírgula aqui, é uma condição falsa. Não tem muito segredo, é só isso mesmo. Se eu trocar aqui para uma condição verdadeira, é Pedro. Mas que condição que eu posso colocar aqui, né? Que tipo de coisa que eu posso colocar aqui? Qualquer coisa. Então, provavelmente, na prática, isso aqui você vai ter uma variável com toda certeza, né? Sei lá, um exemplo aqui. Isso for maior do que 5. Né? É claro, eu acabei de inventar uma variável, né? Então por isso que ela não vai ser encontrada. Se eu testar aqui vai dar erro, então eu não vou usar isso. Mas por trás ele vai ter um número assim, tipo, sei lá, 10 maior que 5. Se 10 maior que 5, ele assume tal valor. Se não, outro valor. Então, testei e deu Pedro. Se 10 for menor que 5, Pedro, se não João, por isso que me retornou João. Simples assim. Então, se funciona com igual, com maior igual, tudo esse tipo de coisa, tá? Beleza, então o if é simples, não tem muito segredo. Próxima condicional aqui é o ifempty, tá? Então, como que funciona esse ifempty? Então, vou colocar aqui mais um exemplo 2, nome da variável, ifempty. E aqui, geralmente se usa para ver se tal variável existe no meu fluxo. Então, vou colocar uma variável que não existe aqui. Então, ó, se o primeiro valor aqui existir, eu vou retornar Pedro. Se não, vai ser o próprio valor, lógico. Então, eu vou testar aqui, ó, Pedro. Porque isso aqui não existe. Acabei de colocar uma variável que não existe no meu fluxo. Se eu colocar uma coisa que existe, então isso aqui é como se existisse uma variável, tá? Então, variável existente. Se eu testar a variável existente, porque isso aqui existe, né? Lógico, novamente, mais uma vez isso aqui, muito provavelmente no seu caso seria uma variável, né? E se ela existir, vai assumir ela mesma. Só que se ela não existir, assume o valor que você colocar aqui. Simples assim. Tá? Novamente, então, coloquei uma variável que não existe, ele assume o valor da direita. Uma variável que existe, ele vai assumir o próprio valor dela, né? No meu caso, eu coloquei um exemplo. If empty, simples assim. Isso funciona também com valor vazio aqui, né? Ó, então não é só para variáveis que não existem, mas ele é mais usado para variáveis que não existem. Próximo exemplo aqui, o switch. Então, exemplo 3, como é que vai ser isso aqui? Bom, o switch funciona assim. Na verdade, ele é como se fosse vários ifs, tá? Como se fosse, bem a grosso modo. Então você vai ter uma expressão aqui. Que expressão? O que eu quero ficar comparando? Então eu quero comparar, por exemplo, a palavra isso aqui também vai ser uma variável, 99,9% das vezes. Você vai colocar a sua variável aqui. Então, por exemplo, tem uma variável de nome que ela assume vários valores. Nós vamos supor que agora ela está assumindo Pedro. Valor 1 é se esse valor que está aqui for esse valor que eu colocar aqui, então vou colocar se Pedro, ó, olha só que interessante. Se Pedro, vou colocar sim. Se for João, eu vou colocar não. E se for qualquer outro resultado, eu vou colocar, sei lá, um ponto de interrogação. Então, ó, essa minha função tem que retornar Pedro, porque eu estou fazendo assim, ó. Se Pedro, então estou comparando a palavra Pedro, eu estou fazendo assim, se for Pedro aqui, retorne sim. Se for João, não. Se for qualquer outra coisa, ponto de interrogação. Então, se eu testar, ele me retornou sim, porque é Pedro, lógico. Se eu colocar
João, vou testar, me retornou não, porque está aqui, né? Se eu colocar qualquer outra coisa, alguma coisa que não existe, o ponto de interrogação. Mas eu quero mais coisa, vamos supor, eu quero mais uma condição aqui. Então, eu vou colocar a mesma coisa. Vou colocar se Lucas, vou retornar, sei lá, um ponto de exclamação. Eu posso fazer mais um. Se Mateus, vou colocar um, vamos ver, um símbolo aqui de hashtag, vamos supor. E assim por diante, tá? Então, só simples assim, assim funciona. Aí você precisa do seu default, né, que é o seu valor final. Então, uma vírgula e o seu valor default lá. Que vamos supor, o default que eu quero dizer é valor que não se encaixa em nenhum desses. Não é nem Mateus, nem Lucas, nem João, nem... Então você coloca o que ele retorna se não for nenhum desses. Novamente, vou colocar um ponto de interrogação para nós. Então, vou retestar isso, né? Retornar um ponto de interrogação, porque não tem João DD, né, aqui. Então, eu vou colocar Lucas agora. Retestar. Ó, ponto de exclamação. Se eu colocar Mateus, vai me retornar o nosso hashtag ali. E se eu colocar, bom, já mostrei, né? Se eu colocar qualquer outra coisa que não exista, nosso ponto de interrogação, certo? Então é assim que funcionam as nossas funções condicionais aqui na FIC1, certo? Bem simples de usar e bem útil também.